Olá, gente, tudo bem? Eu estava comentando com vocês na aula anterior a respeito da sequência da compreensão de como é que funciona a célula humana, lembrando que esse conteúdo, mais uma vez, tá? É sempre importante a gente relembrar para vocês, esse conteúdo vocês não vão encontrar no livro de vocês ainda, certo? Então, por isso que precisa fazer todas as leituras necessárias por esse material que eu mando para vocês, pela videoaula que vocês estão assistindo agora e pelo material em PDF ou o print, né, como o pessoal normalmente prefere, pela dificuldade que tem de baixar no celular. No entanto, a gente fez um comentário, uma revisão, né, porque algumas turmas reiniciaram, entraram junto com a gente agora para acompanhar as turmas comigo, as aulas comigo. Então, em virtude disso, eu fiz uma aula de revisão para a gente acompanhar a sequência do conteúdo de célula e ficou para eu comentar com vocês a respeito do restante dela, ou seja, do citoplasma e do núcleo, né? Até onde eu puder falar hoje, para poder não ficar extremamente extenso. Então, eu tento sempre deixar um padrão de tempo adequado para que vocês não fiquem muito cansados em observar e olhar para mim o tempo inteiro. Bom, então, dentro da estrutura de uma célula, você tem lá a membrana, que envolve, protege, tá? Define o formato da célula. Ela tem uma constituição lipoproteica. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem lipídios e ela tem proteínas presentes na sua constituição, que é o que permite fazer com que essa membrana ela tenha a possibilidade de manter água do lado de fora e água do lado de dentro, tá? Por causa dessa bicamada de fosfolipídio, mas permitir a passagem de substâncias que se dissolvem por ela, ou que se dissolvem nela, na água, por meio das proteínas, as proteínas transmembranas. E, além disso, é uma coisa interessante que uma célula, por exemplo, uma célula do meu corpo, por mais que seja uma célula humana, entrando em contato com uma célula de outro corpo, ela vai ser reconhecida como não própria dela, porque as células têm reconhecimento entre si. Então, meu sistema de defesa, que é composto por células específicas, né, que a gente chama de linfócitos, que são os glóbulos brancos, tem a capacidade de, através de proteínas, reconhecer aquilo que é ou não é componente desse conjunto de células que compõem o corpo de uma pessoa. Então, a presença dessas proteínas na membrana é que permitem isso, principalmente as proteínas externas, para que exista um reconhecimento de célula a célula, para que o corpo ele tenha uma composição unificada desses tipos diferentes de células que a gente vai estudar quando for falar sobre os tecidos. Bom, então, aí eu falei dos transportes pela membrana, falei da osmose, né, que é a passagem da água, falei da difusão, que é o transporte do soluto, tá? Uma solução mais concentrada com a menos concentrada, para no final igualar as concentrações. O transporte ativo é quando tem a necessidade de energia para que esse fenômeno aconteça. E aí você tinha as endocitoses, fagocitose e a pinocitose, que eram englobamento de substâncias mais sólidas, maiores, um micro-organismo como uma bactéria, engloba, coloca na célula para poder fazer o processo de digestão intracelular. Se for digerido, vai ter um resto da digestão que vai precisar ser jogado para fora, e ele será jogado para fora pela exocitose. Certo? Então, isso aí foi o que a gente comentou a respeito das funções que a membrana exerce. Bom, mas aí o citoplasma, que é grande parte do conteúdo celular, né, tirando a membrana e o núcleo, todo o restante, o que a gente considera como citoplasma, na célula humana, ele além da parte líquida, né, que a gente chama de aloplasma ou citossol, existem os componentes, barulho da moto aí, os componentes que são considerados citoplasmáticos, como, por exemplo, as organelas celulares. Organela seria um diminutivo de órgão, né? Para que a gente entenda que a célula funciona como um sistema ou como um organismo, e esse organismo tem um sistema. Como a gente tem um sistema digestório, tem um sistema excretor, tem um sistema respiratório, que é formado por órgãos, então a célula tem miniaturas disso, ou miniaturas do que seria um órgão, né? Então a gente chama de organelas. Como elas estão no citoplasma, então a gente chama de organela citoplasmática, porque a membrana pode ser considerada uma organela, o núcleo pode ser considerado uma organela, mas é a organela que forma o núcleo e a organela que forma a membrana. O restante, organela citoplasmática.
Mas quando a gente define que a membrana indica ou determina o formato da célula, esse formato ele é mantido porque o citoplasma propõe essa condição. Mas para ele propor essa condição, ele tem que dar uma sustentação, como acontece no nosso corpo, que precisa ter uma sustentação. Bom, então, o que é que permite nosso corpo ter essa fisionomia, ter esse aspecto característico da espécie humana? O que define isso é o nosso esqueleto, tá? Porque ele vai ter a função de sustentar. Além de sustentar, nosso esqueleto ele tem a função de permitir os movimentos. Então, na célula também tem um esqueleto. Claro que não é um esqueleto com osso, com crânio, com vértebra, não. Isso aí é esqueleto de vertebrados. Então, o esqueleto tem uma célula formada por proteínas, tá? Que ficam dispersas e formando canalículos, que a gente chama de microtúbulos. E esses microtúbulos, eles estão espalhados, microfilamentos, tá? Filamentos intermediários, eles estão espalhados no citoplasma, mantendo as organelas bem posicionadas para sustentar. Mas também quando a célula sofre movimento, como é o caso do pseudópode, que é o falso pé, então essa movimentação também é em virtude do citoesqueleto. Como no nosso caso, a sustentação do corpo é pelo esqueleto e o nosso movimento é a união das contrações musculares e movimentando o esqueleto, então o esqueleto tem função de sustentação e movimentação do corpo humano. Na célula, o citoesqueleto também tem função de movimentação e sustentação das estruturas celulares. Então, ele vai sofrendo modificações. Então, esse citoplasma ele tem o material de sustentação, que é o citoesqueleto, tem a parte líquida, que é o citossol ou hialoplasma, mas ele tem as organelas citoplasmáticas. Então, o que vai pesar nesse conteúdo de citoplasma são as funções que as diferentes organelas citoplasmáticas elas exercem no corpo, certo? As funções que ela exerce na célula. Então, essa função a gente vai tentar demonstrar, como, por exemplo, a presença dos ribossomos. Aí vocês vão ter que fazer a identificação entre o que seria função, a estrutura em si, identificar a estrutura na célula, na imagem da célula, identificar o nome dessa estrutura, identificar a função dessa estrutura. Tá? São os passos que a gente vai ter que seguir. Porque depois vocês vão ter que compreender que essas organelas, elas não têm funções independentes no sistema celular ou a célula funcionando como um organismo. Ela tem que ter uma interatividade. Uma organela depende da função que a outra exerce. Então, existe uma relação entre as diferentes organelas, que é isso que a gente vai tentar explicar na apresentação desse. Os slides que a gente vai observar agora, né, vai demonstrar as imagens dessas células, a imagem dessas estruturas celulares citoplasmáticas, mas vocês vão ter que entender as relações. É importante imaginar o seguinte, imagina o sistema digestório funcionando sem o esôfago. Pô, o alimento não passa. Funcionando sem o intestino, não vai ocorrer a digestão e a absorção. Sem o estômago, não vai ter a sequência e também não teria como eliminar grande parte das bactérias que a gente vai ingerir em virtude da presença de uma acidez. Sem os dentes, aí fica difícil mastigar, né? Você tem que triturar e tal. Então, cada órgão, no caso de um sistema, ele tem uma função diferente, mas em conjunto funciona como um todo. Então, as organelas citoplasmáticas, uma faz uma função, mas que depende para que a outra complete essa função, ou a outra depende dela para que a função em sequência ela aconteça. Então, algumas organelas que são fundamentais, isso porque a gente diz, por que a gente diz isso? Porque existem dois tipos básicos de célula, a procariótica, que é a da bactéria, e a eucariótica, que é a nossa, e nas bactérias, o citoplasma dela só tem os ribossomos dispersos, não tem outra organela. É o nucleóide, que é o material genético, e os ribossomos. Então, o funcionamento de uma célula depende extremamente do comportamento dos ribossomos. Mas, no caso de uma célula eucariótica, que tem uma complexidade de organelas maiores, é importantíssima a função dos ribossomos, porque senão o seu DNA não traduz as informações que ele quer,
tá? O que ele contém para que a célula funcione de forma estabilizada, equilibrada, e aí as outras organelas também vão depender um pouco dessa produtividade. Mas existe um encadeamento de funções que a gente vai precisar abordar nessas informações que a gente tem aqui, certo? Bom, então, como eu disse para vocês, o citoplasma celular ele tem esses componentes, né, que é o citoesqueleto formado por filamento, microfilamentos, filamentos intermediários. Filamentos intermediários, está aqui agora, dá para ver direitinho, ó, microfilamentos, microtubos e filamentos intermediários. E também tem o citossol, tá, gente? Tem que lembrar, eu vou até acrescentar logo aqui, para que a gente não esqueça de anotar depois. Então, vai aqui mesmo, tá? Bom, então, esses aí são os componentes, citossol e o que a gente chama de eloplasma, e as organelas celulares, certo? Então, as organelas celulares é o que vai dar mais trabalho para que vocês entendam como é que elas funcionam. Então, isso daí são os componentes do citoplasma, membrana, aquilo que a gente já viu, citoplasma, resume-se a isso daí, e o núcleo, que dá um pouquinho mais de trabalho para interpretar, mas a gente vai fazer o máximo para que isso não prejudique vocês na interpretação. Bom, então aí eu coloquei uma imagem, tá? Não ficou muito nítida, mas depois a gente vê imagens melhores, mostrando a fina camada, tá? Bem delgada, aqui, fininha, que é a membrana plasmática, e dentro dela, diferentes organelas. Observe que nessa imagem, você tem cores diferentes, né? Então, claro, essas organelas têm essas cores realmente? Não, tá? Geralmente as organelas são translúcidas, são transparentes. Mas, quando a gente vai fazer a observação em microscopia, como eu já comentei com vocês, é necessário colocar alguns corantes que eles vão se fixar em apenas algumas das organelas. E aí você define que aquela organela ela tem um determinado aspecto, um determinado formato e reconhecimento, que você acaba tendo um reconhecimento dela no citoplasma. Bom, então aqui você tem o núcleo, tá, com seu nucleolo, e aí você tem os componentes, como por exemplo aqui, ó, próximo do núcleo, você tem um par de centríolos. Aqui, gente, imagine que são dois bastões, certo? Um, que é esse que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Puxando o mouse aqui para que vocês vejam. E o outro, ele fica assim, mais ou menos assim, tá? Tá assim para vocês, como se fosse uma cruz. Então, esses dois bastões representam o que a gente chama de microtúbulos, ou microtúbulos constituindo o centríolo. Agora sim, vou colocar dois bastõezinhos, tá, gente? Imagine que seja isso, ó, dois bastões, tá? Mais ou menos nessa posição, e aí vocês estão vendo eles assim, um mais deitadinho e outro, que é esse, de frente, certo? Aqui é mais ou menos isso. Então, essas duas estruturas, elas ficam no que a gente chama de centro celular, que é próximo do núcleo, e esse par de centríolos, ele vai ter a função, como já está dizendo aí no próprio esqueminha, a função dele é a formação de cílios e flagelos. Só que durante o processo de divisão celular, que os cromossomos, né, que é o DNA da célula, vai precisar ser puxado para lados diferentes. Então, quem vai fazer isso são os microtúbulos presentes aí na constituição dos centríolos. Eles vão formar uma coisa que a gente chama de fibras de fuso. Elas se prendem no DNA e acabam puxando. Então, partem desse par de centríolos aí, quando a célula vai entrar em divisão. Por isso, que quando a célula vai dividir, ela vai sofrer a divisão, esse par de centríolo ele tem que duplicar. O que era um par, vão virar dois pares, certo? Então, além da formação de cílios e flagelos, esse par de centríolos ele é importantíssimo no encadeamento da separação das organelas do material genético do DNA. Bom, aí essa organelazinha que está aqui, ela é bem bonitinha, tá? Ela tem um componentezinho maior e um componentezinho menor.
E eles estão representados por esses pontinhos aqui, parecendo que tem uma catapora aqui dentro da célula, tá, gente? Então, cada pontinho desse aqui representa um ribossomo. É a menor organela citoplasmática, certo? Essa daí, para a gente ver na microscopia óptica, só se o microscópio foi de alta excelência. Mas vocês vão observar que a função só tem uma, síntese de proteínas. Lembrando que a substância que tem maior abundância no corpo é a água e a segunda substância que tem maior quantidade são as proteínas. Tá? Então, proteínas têm funções diversificadas, por isso que a gente precisa produzir demais. Até porque o DNA que controla as atividades da célula só controla porque ele contém as informações de síntese de proteína. Então, ele tem as informações, manda o RNA levar essas informações e o ribossomo vai produzir. Certo? Então, ele produz as proteínas. Essas proteínas vão ter diferentes funções no citoplasma, mas também elas podem ter funções fora do citoplasma, ou seria muito perigosa a presença dessas proteínas espalhadas no citoplasma. Por isso que algumas vezes elas vão ter que ficar armazenadas em algumas estruturas, que aí vão ser consideradas outras organelas citoplasmáticas. Então, observe que, além dele estar espalhado aqui, ó, com esses pontinhos, eles também estão aderidos nesses canalículos, nesses conjuntos de membranas internas. Tá vendo aqui, ó, tudo espalhado no retículo endoplasmático granuloso, que, juntamente com o retículo endoplasmático não granuloso ou liso, eles vão ter funções de aumentar a superfície interna, transporte de substâncias. Tá? Essa é a função geral dos retículos. Tá? Conjunto de membranas que ficam dentro das células, alguns mais próximos do núcleo, outro mais distante do núcleo, mas espalhado, completamente espalhado no citoplasma. Então, esse retículo endoplasmático granuloso, ele é considerado granuloso porque ele é cheio de ribossomo aderido e fica parecendo um bolo com aqueles grãozinhos de chocolate que o pessoal coloca. Certo? Então, cada pontinho desse aqui representa o ribossomo. Então, esse componente celular, que é o retículo, ele, além das funções de transporte de substância, meio para reações químicas, ele também vai sintetizar proteínas. Tá? Essa vai ser a principal diferença, a principal função dele. Ó. Síntese de proteínas. Bom, existe um outro retículo, que é o retículo endoplasmático não granuloso, que ele tem, além dessas funções de transporte de substância da célula, síntese de esteroides. Esteroides são grupos de lipídios, certo? Os hormônios sexuais, testosterona, a progesterona, os estrógenos, todos eles são componentes esteroides, certo? A inativação de certos hormônios, inativação de certas substâncias tóxicas, como, por exemplo, o álcool. Então, quando o cidadão enche a cara de álcool, vai se embriagar sem motivo nenhum, achando que é uma coisa maravilhosa, talvez muito considere isso, mas eu não considero. Então, quando ele vai lá encher, vai extravasar e ativar células do fígado a fazer a purificação, porque é uma substância tóxica que você está colocando no seu corpo, tá, gente? O álcool é extremamente tóxico. Então, ele precisa ser degradado. Ele é tóxico, ele atrapalha o sistema nervoso, ele agride o sistema nervoso, ele destrói o sistema nervoso pouco a pouco, tornando a pessoa, por exemplo, dependente da substância, e depois a lesão que vai provocar, ela é uma lesão contínua e irreversível, porque trata-se de lesão no sistema nervoso, mas ele também prejudica outro órgão, que é o fígado, porque o fígado contém células específicas que vão fazer esse metabolismo do álcool, ele vai converter esse álcool em gordura. Ele converte uma substância tóxica numa substância que você armazena no seu corpo. Bom, o álcool é tóxico, prejudica, o lipídio é menos prejudicial, porque você pode utilizar aquilo dali numa forma para a produção de energia. No entanto, quando você tem álcool demais, você também vai ter gordura demais, e gordura demais é prejuízo. Por exemplo, gordura no tecido hepático, gordura no fígado, é uma doença chamada de cirrose. A lesão que pode provocar no fígado e ele perder a funcionalidade dele, como, por exemplo, desintoxicação, não só de álcool, mas também de outras substâncias do corpo. Certo? Então, as funções relacionadas com o retículo liso, além do transporte, síntese de lipídios, desintoxicação. Certo? Bom, mas levando em consideração que eu disse para vocês que existem relações entre as organelas, vocês já estão vendo que aqui existe uma direta, né? O ribossomo produz proteínas, mas onde?
no citoplasma, ou pode produzir no sistema, no retículo endoplasmático, que vai transportar essas substâncias que ele produziu. Para onde é que ele vai transportar? Para o sistema ou complexo Golgiense, que é essa organelazinha aqui, que parece um monte de saco em cima do outro, tá? Um saco meio vazio em cima do outro. Então, tudo também conjunto de membrana. Essa estrutura daqui, ela vai ter a função de acumular e eliminar secreções. Mas de onde é que vem essas secreções? De onde é que vem essas substâncias para que ele secrete? Vem daqui do sistema do retículo endoplasmático granuloso. Então, ele produz no granuloso, transporta através de pacotes de membrana, cada bolinha dessa representa um pacote de membrana saindo, vem para o sistema Golgiense, o complexo Golgiense, ele armazena, modifica e libera essas secreções. Uma das formas dele liberar esses compostos, né, de substâncias, ele pode liberar para fora da célula, como é no caso da saliva, né, que as glândulas salivares produzem a saliva e jogam para fora da célula, tá? Uma secreção, uma excreção, desculpa, é uma secreção. Então, só que existem substâncias que ele produz e que fica dentro da própria célula, como no caso dos lisossomos. Então, o retículo, o ribossomo, veja só a relação que está aqui, ó. O ribossomo produz proteínas no retículo endoplasmático granuloso, que transporta essas substâncias para o sistema Golgiense. Esse sistema Golgiense armazena, modifica, vai liberar essas substâncias em pacotes, como, por exemplo, o lisossomo, que tem a função de fazer a digestão intracelular, se ligando àquelas substâncias englobadas pela fagocitose e pela pinocitose. Depois que fizer a digestão, vai jogar esse resíduo para fora da célula. Só que durante a digestão, muitas substâncias são produzidas e que são tóxicas dentro da própria célula, como, por exemplo, radicais livres. E esses radicais livres têm que ser desintoxicados, ou seja, têm que ser modificados, têm que ser transformados em substâncias que não sejam prejudiciais, como, por exemplo, aqui a água oxigenada que a gente naturalmente produz na célula. É um radical livre. Então, quem faz isso? Peroxissomo. Bom, e o que é esse peroxissomo? Uma organela produzida a partir do sistema Golgiense, que contém substâncias, proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático granuloso, o qual faz isso porque tem ribossomos aderidos. Tá? Deu para perceber que existe uma ligação entre as diversas organelas e está lá a necessidade de energia para que essa célula funcione como um todo. Então, quem é a bomba de energia aí? Quem é o energizador dessa célula? Que pega a glicose, pega o açúcar, junto com o oxigênio, e transforma aquela substância em energia para que a célula funcione, inclusive permitindo a separação da célula durante a divisão celular, tá? do cromossomo durante a divisão celular, funcionada a partir dos centríolos puxando esse material genético. Quem faz isso é as proteínas. Então, as proteínas, elas têm a função, as mitocôndrias, tá, gente? As mitocôndrias têm a função de fazer a respiração celular, que é liberar energia para a célula. Certo, gente? Então, cada organelazinha dessa, vocês peguem aí, anotem aí, retículo endoplasmático, peroxissomo, mitocôndria, vai pegando, anotando e colocando aí do lado as funções das organelas celulares. Pode colocar enumerado, pode colocar simplesmente em tópicos, como está por aqui. Certo? Se fazer o desenho da célula, se quiser fazer, faz. Mas anote direitinho no caderno, porque vai precisar para a gente anotar as observações e finalizar as notas da segunda unidade. Bom, aqui tem as funções que os lisossomos fazem, né? Para vocês que ele tem a função de fazer digestão intracelular. Uma delas é a autofagia, que seria isso. Quando existem organelas, como as mitocôndrias que ficaram velhinhas, todo picadinho, não presta para nada, então ela faz uma ciclagem de matéria lá dentro. Digere uma organela que está velha, transformando em coisas mais utilizáveis. E a autólise? A autólise seria o seguinte, o lisossomo na célula é como se você estivesse carregando, sei lá, um dinamite na sua mão, ou transportando uma vela num quarto cheio de fogo de artifício, tá, gente? O lisossomo é sua vela. Então, se você derrubar aí essa vela cair acesa, pode provocar explosão e destruir tudo.
Então, mais ou menos o lisossomo na célula. Ele está lá com enzimas que digerem tudo que está dentro da célula. Ele só não digere porque está ali, separado, tá? Num pacote. Se esse pacote se romper, as enzimas começam a digerir todo o componente da célula e provocar a digestão completa dela, ou seja, provocando a morte da célula. A outra função que a gente tem, esse negócio de apoptose em cauda de girino, é que o girino, né, o popular sapo de rabo, lá no sítio eu falava era sapo de rabo, tá, gente? Então, o girino, ele tem a cauda, mas aquela cauda ela vai regredindo durante todo o período de desenvolvimento dele na metamorfose, e aquilo dali é uma coisa natural, não é que vai cortando e perdendo. É que as células vão se digerindo, sofrendo digestão intracelular inteira, matando essas células, mas o material que ele mata é utilizado como material de construção para o novo corpo desse organismo, certo? Para que ele complete sua metamorfose. Então, por isso que a apoptose significa morte celular programada. Quando chega em determinado estado de desenvolvimento dele, começa a morrer essas células e aí o indivíduo começa a utilizar o material que está armazenado lá na cauda. A função enterofágica é quando digere estruturas que foram englobadas pela fagocitose e pela pinocitose. Ou seja, quando o fagossomo se liga a ele para digerir o que veio através daquele negócio do pseudópodo que engloba, e o pinossomo é quando ocorreu a pinocitose, sofreu invaginação, o materialzinho ficou englobado, foi lá para dentro da célula, e aí o lisossomo se liga a ele e acaba digerindo, e o resto da digestão vai para a exocitose, certo? Essas são as funções dos lisossomos na célula. O peroxissomo, que atua na desintoxicação celular, como, por exemplo, a peroxidase, que faz isso. Ó. Essa substância daqui, gente, é água oxigenada, H2O2. É muito parecido com a molécula de água, tá vendo? Só que isso é tóxico. Tá aí a rapaziada que gosta de despigmentar o cabelo botando água oxigenada. Tá? Tóxico. Então, essa substância aqui, ela degrada, mata a célula. Então, para que ela não mate, a gente precisa transformar ela em substâncias boas, como, por exemplo, a água e o oxigênio. Ela é degradada em água e oxigênio. É uma peroxidase, ou seja, uma substância, uma enzima que está lá no peroxissomo. A mitocôndria, que é essa organelazinha bonitinha aqui, ó, ela tem DNA, a única na célula humana que tem DNA próprio, todas as outras não têm, portanto, ela se divide independentemente da célula. Se você está fazendo uma atividade aeróbica, né, uma atividade constante, automaticamente o número de mitocôndrias na sua célula, ele aumenta, porque você está precisando de mais energia. Tá? Você tem nutriente, mas não tem quem faça a transformação desse nutriente em energia. Então, a mitocôndria começa a sofrer divisões consecutivas, multiplicando seu número para que aumente a produção de energia nas células através dessa combinação aqui, glicose mais oxigênio, produzindo gás carbônico, água e liberando energia para a atividade da célula, certo? Observe que ela tem membranas internas, tá? Ela tem uma membrana externa. É como se ela fosse um micro-organismo dentro da própria célula humana, que a origem dela é explicada dessa forma. Bom, então, a célula humana, numa imagem mais bonitinha, eu não disse a vocês, eu prometi que eu ia mostrar para vocês uma imagem mais bonitinha. Os nomes podem estar alguns diferentes aqui, né, como aparato de Golgi, o complexo golgiense, lisossomo, centríolo, citoplasma, membrana plasmática, mitocôndria, que está aqui em azul agora, retículo endoplasmático liso, o rugoso, né, que a gente chama de granular, ribossomos, e aqui a estrutura do núcleo, que o núcleo a gente só vê depois. Certo, gente? Então, essa célulazinha daqui, por exemplo, se fosse colocar numa prova, colocaria ela, porque ela está mais bem visível, tá? A gente consegue diferenciar bem esses componentes celulares. Então, é importante a gente lembrar sempre que essas organelas, elas têm funções independentes, mas elas têm funções que têm uma relação íntima entre elas, certo? Existem formas de você estudar, mas é interessante que vocês compartilhem essa ideia de que eu preciso analisar a estrutura, viu que eu mostrei as imagens? Então, a imagem, nome da estrutura, função e relações entre essas organelas, tá? Tem relações afins, ou funções afins, né, com a finalidade em comum, e é importante que vocês observem dessa forma, certo? Gente, então tá bom por hoje, já falei um bocado, né, para não cansar vocês. Próxima aula, a gente finaliza com o núcleo e esse assunto que se aula também. Beleza? Valeu, gente. Tchau.